Deixa eu falar agora com esse querido que eu adoro de paixão. A gente vai falar sobre vitamina D. Será que você consome a quantidade certa por dia de vitamina D? Você sabe o que acontece no seu organismo se você não ingerir essa quantidade correta? Ele está aqui, doutor Hamilton Macedo, me dá um beijo, tudo Obrigado bem? pelo convite. Imagina, é sempre muito bom receber você, que eu sei que você é um grande profissional, é um especialista. E você sabe que eu comecei a ler sobre a vitamina D e me assustou muito em relação às doenças que podem desencadear se você não ingerir a quantidade certa de vitamina D a um longo prazo. Mas afinal de contas, que eu tenho uma curiosidade, a vitamina D, ela é uma substância ou é um hormônio? Eu fiquei confusa nisso. É assim, a vitamina D ainda é considerada vitamina, porque ela está no grupo das vitaminas. Mas por que está se discutindo dessa mudança de nomenclatura? Porque ela participa de várias reações no organismo. Ela é cofator de várias reações, para a formação de osso, no sistema nervoso central, então nos músculos, na pele. Então, ela está em todos os lugares como cofator. Por exemplo, uma pessoa que está com deficiência para perder peso, ela está com dificuldade, normalmente ela tem deficiência de vitamina D. Porque a vitamina D, ela participa da formação de todos os hormônios, inclusive os hormônios femininos e masculinos, que atrapalham no processo de emagrecimento. Nossa, que interessante. Inclusive, a gente tem uma ilustração aqui para explicar melhor para você de casa. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pelo Twitter ou pelo Instagram. Explica para a gente. Aqui está a molécula de vitamina D e aqui ela está mostrando como essa, numa forma tridimensional. Aqui está mostrando onde ela é absorvida. Ela é absorvida a nível do intestino. Né? Aqui, como ela caminha pelo intestino, através dos alimentos que estão expostos aqui, são todos os principais. Normalmente, essa vitamina, ela se liga a uma proteína na corrente sanguínea. E ela vai caminhando. Até que você vai ver que mais para frente ela vai se ligar com outra molécula que é o cálcio. Né? Então, ela se acumula no fígado, então por isso que tem que ter cuidado com os excessos. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. E aqui está mostrando a forma de biodisponibilidade dela, como é que ela fica se ligando ao cálcio e formando moléculas e indo para todos os órgãos. Então, mostra mais um pouco ela caminhando através da corrente sanguínea e ela vai indo para os órgãos, ela vai indo para a pele para ajudar a formar as fibras elásticas e fibras colágenas, ela vai para o osso. Muitas funções. Muitas funções. São inúmeras funções. Por exemplo, uma criança que tem deficiência de vitamina D, ela tem raquitismo, ela tem dificuldade de crescimento. Aquelas crianças, às vezes, você vê com as pernas tortas. Sim. Né? Normalmente é porque ela tem dificuldade de formação do osso e o osso fica como se ficasse mais mole. Tanto porque a vitamina D fortalece os ossos, né? Ó, aqui está mostrando ela uma parte importante, ela se ligando para o cálcio entrar dentro do tecido ósseo. Então, por isso a importância da vitamina D. Nossa, Aqui está vendo a hidroxapatita, que é a molécula, já está falando no osso aqui, mostrando a importância dela. Muitas vezes você tem um cálcio, mas se não tem a vitamina D, você não absorve. Às vezes tem vários suplementos no mercado que tem cálcio e vitamina D, justamente por isso. Porque cálcio só sem vitamina D não absorve. Porque eu vejo muitas pessoas que acabam, através de um médico, lógico, fazer suplementação com cálcio, só que aí esquece da vitamina D. Então fica em vão, é isso, essa suplementação? É assim, Maria, essa tua pergunta é muito importante. Suplementar a vitamina D quando? Quando se dosa laboratorialmente e vê que tem falta. Precisa primeiro fazer o exame. Precisa primeiro o exame. Depois de feito o exame, a gente repõe. De acordo com a deficiência, a gente vai repor. A forma que a gente repõe é sobre a forma sublingual. Porque a biodisponibilidade da vitamina D sublingual é melhor. E tem alguns estudos que mostram que se você faz sublingual e à noite, ainda melhora mais a absorção dessa vitamina D. Entendi. Então, normalmente a gente faz. Mas existe também como repor por via oral. Mas eu tenho uma dúvida, que muito se fala e até se tornou um mito, porque ninguém sabe necessariamente se é certo isso ou não, a história de se expor ao sol e de ficar de 15 a 20 minutos sem protetor, que é a melhor fonte, não é, para se obter essa vitamina D. Isso é verdade ou é mentira? Mas a tua pergunta é muito importante. Aliás, se você não fizesse essa pergunta, eu iria acabar falando. A gente mora num país onde tem a segunda maior incidência de câncer de pele do mundo. Como é que é? O Brasil tem a segunda maior incidência de câncer de pele do mundo. Nossa, então, se a gente incentiva as pessoas a tomar sol para sintetizar a vitamina D na pele, a gente vai aumentar uma outra patologia. Pois é. E a gente sabe que o sol
o sol do dia a dia, por exemplo, eu gastei de casa até aqui 20 minutos para chegar no estúdio. Nesses 20 minutos eu expus a minha mão, meu pescoço e o meu rosto. E com isso eu absorvi uma quantidade de radiação solar, que com isso a gente sintetiza a vitamina D, porque a maior parte da vitamina D vem dos alimentos e muitas vezes, quando eu tenho uma deficiência maior, às vezes eu tenho doenças no intestino que dificultam a absorção da vitamina D. Entendi. Às vezes é um paciente que fez cirurgia de redução do estômago e tirou parte do intestino, então esse paciente tem dificuldade, ele tem muitas vezes que repor. Mas muitas vezes doenças que fazem com que você diminua essa absorção, então tem que fazer reposição por via oral. Nossa, e tem muitas pessoas que não fazem a mínima ideia de que, eu não estou conseguindo, né, absorver a vitamina D e nem imagino o porquê que isso está acontecendo. Então, quer dizer, através do sol, ele não é a fonte 100% para eu adquirir, conseguir, né, a vitamina D, absorver ela totalmente. Você falou que é quanto? 5%? É de 5 a 15% é pouco, no total. Se você for analisar. E, por exemplo, se a gente imaginasse isso, nenhum pescador teria deficiência de vitamina D, nenhum surfista. E eu pego surfistas do meu consultório com deficiência de vitamina D. Nossa, você vê então, que assim, é alimentação. É alimentação. Vamos falar um pouquinho da alimentação, que me interessa muito, aí depois a gente fala das doenças que possam vir a surgir se você tiver a falta de vitamina D. Você trouxe atum, trouxe sardinha, me conta um pouquinho. É assim, aqui estão os alimentos que são alimentos mais populares e que tem uma grande concentração de vitamina D. Tá. As folhas verdes escuras, elas têm uma alta concentração de vitamina D. Ah, é? A sardinha também tem uma alta concentração de vitamina D. O atum, os ovos. Os ovos também. Os ovos, o leite e os derivados, como a manteiga. Tá. E o óleo de fígado de bacalhau, que é a maior fonte de vitamina D que se tem. Eu tenho uma dúvida em relação ao leite. É o leite integral, semidesnatado ou desnatado ou qualquer um desses três? Qualquer um deles. É? Qualquer um deles. E nenhum, o integral não tem mais ou menos, tudo igual? É tudo igual. Agora, o que acontece? Às vezes, por exemplo, não está na clara do ovo. O que é moda hoje em dia? É só comer a clara e jogar a gema. Isso. Quem faz dieta come manteiga? Não, a maioria tira. Exatamente. Né, então, o que acontece? Sem perceber, as pessoas vão tirando da dieta os alimentos que são ricos em vitamina D. Então, a gordura numa proporção certa, na quantidade certa, ela só vai fazer bem e eu encontro a vitamina D. Agora, por exemplo, a carne vermelha que eu não trouxe aqui também é rica em vitamina D. O que acontece? As pessoas começam... Porque a vitamina D está nos alimentos que são um pouco mais gordurosos. E quem faz normalmente uma dieta alimentar, normalmente ela acaba tirando esses alimentos. Então, ela fica com deficiência. Mas a pergunta é, a gente pode repor? Não precisa estar comendo... uma quantidade grande de manteiga, está comendo muitos ovos. Tem gente que também não gosta de coisas muito gordurosas. Então, assim, o que é mais importante? O paciente chegou no meu consultório, ele senta, antes de prescrever qualquer coisa, eu já peço a vitamina D dele. Maravilha. Porque, como você falou, ela está implicada em várias doenças que a gente vai... Sim, já a gente vai contar. Deixa eu soltar mais uma perguntinha aqui do telespectador. Vamos lá. Quem que é? Rogaldinos... Rogaldinos. Como saber se a carência de vitamina D é proveniente da alimentação ou falta de exposição solar? Daqui a pouquinho a gente responde. Tranquilo. Tá, que eu vou dar um recadinho ótimo para você sorrir com tranquilidade. Deixei no ar, eu vou repetir aqui para vocês. Vamos lá. É a Rô. Como saber se a carência de vitamina D é proveniente da alimentação ou falta de exposição solar? E aí? Rô, se você mora no Brasil, com certeza não é por falta de exposição solar. Porque 20 minutos de sol do dia a dia que você anda pela rua, que você faz suas coisas, isso já repõe a tua vitamina D que você precisa sintetizar pela pele. Então não é só. Entendi. Realmente é alimentação mesmo, ou tem que fazer outras pesquisas, se está com dificuldade de absorver no intestino essa vitamina D. Entendi. A gente estava falando dos alimentos em si, e eu sei que cada pessoa é uma pessoa e cada peso é um peso, mas a gente vai falar de uma forma generalizada a quantidade certa que você tem que ingerir por dia de vitamina D. Afinal de contas, qual que é a quantidade certa? Olha, quando a gente fala de alimentos, a gente não pode especificar no alimento, Marise. Por exemplo, eu não posso garantir quanto tem em cada um dos alimentos. Tá. Né? Então, assim, se você comer 2 folhas de acelga, não tem estudos que mostram isso. Tá. É a combinação dos alimentos. Então, assim, o maço, por exemplo, se você come 2 talos de algo verde, algum vegetal verde, se você come um ovo por dia, se você come uma sardinha, isso já é suficiente. E também depende da capacidade de absorção da pessoa. Né? Então, assim, normalmente, a gente dosa essa vitamina D. Porque, assim, tem estudos que mostram que no Brasil
existe 60% das pessoas têm deficiência de vitamina D. Isso eu pego muito no meu consultório. Nossa, muita gente, Marisa. Porque eu doso vitamina D de todos que chegam lá. Então a gente vê muito isso. Porque a vitamina D, se você quer controlar o teu peso, então você sabe que o desequilíbrio do peso também faz parte da parte hormonal. Então assim, e a vitamina D produz hormônio. Então, se eu dou vitamina D numa quantidade suficiente para o paciente, ele repõe esses hormônios, ajuda no emagrecimento. Por exemplo, sistema imunológico, se o paciente está tendo infecções de repetição, as imunoglobulinas do sistema imunológico também precisam da vitamina D para ser produzidas. Então, assim, a vitamina D está implicada em tudo. Então, há uma necessidade realmente de se dosar a vitamina D. Tem pessoas que trabalham em ambientes muito fechados o dia inteiro. Eu imagino isso, imagina uns 30 anos a pessoa vivendo dessa forma. Pode implicar na falta de vitamina D pela falta da exposição? Pela falta da exposição solar, não. Se a gente estivesse falando da Noruega, da Finlândia, onde, por exemplo, em países que... Tempo mais fechado? Tempo mais fechado, onde o dia é muito curto e as noites são muito longas... Sim, mas essa pessoa, creio eu, que ela não fica o dia e a noite toda dentro do escritório. Ela se locomove pela rua. Então, ela tem realmente essa exposição. O que a gente tem que ter cuidado é justamente porque a gente não pode arrumar como uma desculpa para tomar sol a deficiência de vitamina D. Porque a gente sabe que essa reposição não é grande com o sol. Então, a gente acabou de falar. No máximo. É um complemento. É um complemento. Porque se passa tudo em excesso faz mal. Se passar, acaba dando aquele problema, tanto que você falou que o índice é altíssimo, né, de câncer de pele aqui no Brasil. Exatamente. Agora, e quando você repõe por conta própria a vitamina D? Então, esse é um problema. Eu queria primeiro falar da falta de vitamina D, certo. O que acontece no nosso organismo, e depois a gente fala dos excessos também, porque, gente, é muito importante vocês prestarem atenção nisso. A falta da vitamina D, que tipo de doença eu posso desencadear? Por exemplo, todas as doenças degenerativas, porque cada vez mais se fala de longevidade, ou seja, as pessoas vão viver mais. Então, todas as doenças degenerativas, elas são aceleradas pela falta de vitamina D. As doenças degenerativas do cérebro, por exemplo, o mal de Alzheimer. A osteoporose, que é uma coisa que assusta todo mundo. Sim, muito. Os ossos. Também é acentuada pela deficiência. O diabetes, ele pode se instalar mais com a deficiência da vitamina D. Então, assim, são muitas doenças. A pele, por exemplo, o envelhecimento precoce da pele, ele pode ser acelerado pela falta da vitamina D. Tem algum problema cardiovascular? Pode desenvolver isso por conta da falta de vitamina D? A vitamina D, ela participa do metabolismo do cálcio também. Então, assim, ele até melhora o funcionamento do coração. Mas o excesso, que a gente vai falar daqui a pouco, pode causar arritmia. Nossa, e câncer, então? O câncer tem muito a ver com o quê? Com a imunidade. Exatamente. Então, se eu reponho a vitamina D, eu melhoro a imunidade, eu diminuo as chances de ter câncer. Nossa, olha, vocês viram, eu falei para vocês, né? O excesso, então esquece. Vamos prestar atenção na medida certa, aqui fazer a combinação, tanto de folhas verdes, com peixe, com ovos. Preste atenção nisso e também procure o seu médico para você fazer uma suplementação aí adequada para o que você está precisando, né? Que não dá para do nada chegar e falar, não, eu vou me medicar porque eu sinto que eu estou precisando ou eu ouvi em algum lugar que é muito bom. Peraí, a gente vai explicar o que acontece agora se você exceder, né? Essa coisa de você obter bastante vitamina D. O que acontece no corpo? É assim, primeiro, para que as pessoas entendam, com alimentos você nunca vai fazer um excesso de vitamina D. O alimento é uma coisa. Exatamente. Agora, se você suplementa através de cápsulas, que tem algumas cápsulas expostas aqui, você pode aumentar essa quantidade de vitamina D no corpo. O que ela vai fazer? Como ela mexe no metabolismo do cálcio, ela precipita mais o cálcio. Então, ela pode formar cálculos renais de difícil resolução. Inclusive com histórias na literatura de pessoas que perderam o rim porque os cálculos acabaram dando infecção, dando pielonefrite, e a pessoa pode vir até ter doenças graves no rim. Nossa, isso é muito principalmente a arritmia cardíaca, porque ele mexe com o metabolismo do cálcio e pode mexer com o ritmo do coração. Então são as duas coisas principais, né? Essa cálculo renal, essa moda é muito complicado. Eu queria falar uma coisa que é muito importante. As vitaminas que são lipossolúveis. Eu ia perguntar isso, leu o que estava passando na minha cabeça. Conta. Então, assim, lembra de queda? Queda é uma coisa, você escorrega. Então, queda é K, E, D e A. Então, essas vitaminas são
lipossolúveis. Então significa dizer que elas se acumulam no organismo. Então eu não posso ficar tomando à toa essas vitaminas. Na verdade, nenhuma vitamina pode ficar se fazendo reposição sem orientação. Mas essas são mais perigosas. Porque elas se acumulam principalmente no fígado, levando a doenças hepáticas, até uma esteatose hepática. E tem algum sinal, algum sintoma que dá dessas pessoas que acabam tomando muito, vão nas farmácias e compram, porque hoje tem tanta propaganda, né, que fala disso, pode tomar, dá vontade, sem fazer um exame, sem diagnosticar o que você realmente precisa. Tem algum momento da vida, algum sintoma que o fígado grita e fala, olha, para com isso que está fazendo mal? O fígado é um órgão muito bom. Quando ele vai dizer que ele não está bem, muitas vezes aqui já tem mais de 60% dele comprometido. Então o fígado não vai te alertar muito. Muitas vezes você pega isso no exame laboratorial. Você pede um ultrassom abdominal e vem lá esteatose hepática. Aí você vai ver, quando começa a dosar as vitaminas do paciente, você vê que ele está com excesso de vitamina D, que ele está com excesso de ferro. E essas substâncias se acumulando no fígado, elas podem aumentar a gordura do fígado e levar à esteatose. Deixa eu fazer mais uma perguntinha para você, do telespectador. Vamos lá. Ah, é do Twitter, é a Adriana Augusto. Ai, uma fofa, ela escreve faz 2 anos que ela escreve para mim já. Existe algum alimento que impede a absorção da vitamina D? Amando a pauta, daqui a pouquinho você responde. Voltei, doutora Mil. Vamos lá. Voltei. Deixa eu repetir a perguntinha da Adriana aqui, vamos lá. Existe algum alimento que impede a absorção da vitamina D? Amando a pauta. Um beijão para você, Adriana, linda, uma querida. A sua pergunta é muito inteligente, parabéns. É muito interessante essa pergunta, por quê? Porque quando eu como alimentos ricos em carboidratos simples, os doces de uma forma geral, bolos, o carboidrato, quando ele chega no intestino, ele pode mudar o pH do intestino e causar microinflamações no intestino e com isso dificulta a absorção da vitamina D. Parabéns pela pergunta, muito inteligente. Eu achei muito inteligente mesmo. O que as pessoas precisam se atentar no primeiro momento? Que eu vejo aqui em São Paulo, a gente deixa de se alimentar direito, e eu repito isso desde o primeiro dia que eu estou fazendo o programa. Acaba deixando para lá, come o que está na frente. Primeira coisa é a alimentação. Primeira coisa é alimentação. Depois, se existe dúvida, se você está tendo gripe de repetição, mulheres com corrimento vaginal, com doenças ginecológicas, se sentindo cansado, com fadiga, com dificuldade de voltar ao peso, o que ela tem que fazer? Primeira coisa, será que é deficiência de vitamina D que está causando isso? Então, procurar o médico. Porque pode ser. Sim, a vitamina D pode estar implicada. Se você tira a vitamina D do jogo, você já não desconfia dela. Por exemplo, se você pega um paciente no consultório, que ele está com aumento de peso e ele está com deficiência de vitamina D, você repõe a vitamina D. Se ele está com osteoporose, osteopenia, você repõe essa vitamina D, você é obrigado a repor essa vitamina D. Então, primeiro, a pessoa tem que sair do pânico. Primeiro, ela tem que entender, eu estou com deficiência ou não. Porque às vezes a gente fala sobre uma pauta dessa e o paciente sai querendo comer porque eu achei muito desesperadamente e às vezes ele não está nem com deficiência. Mas com um exame de rotina eu já consigo identificar? O exame chama 25... Não, é um exame específico. É um exame da vitamina D, chama 25-hidroxivitamina D. Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho delicada. Vamos lá. Quando você vai ao clínico geral, aí você pede alguns exames a mais, alguns se sentem ofendidos. Fala, peraí, eu sei exatamente o que eu preciso pedir. Aí você fala, mas eu quero saber exatamente se está faltando alguma vitamina. Fala, não, vamos fazer primeiro o hemograma completo, aí depois a gente vê. Como é que eu faço numa situação dessa? É que assim, Carol, a gente não pode interferir na conduta do colega. Marise. Né? Normal. Desculpa, mas também isso... Quem que é a titular do programa? É a Carol Minha. Deixa eu mandar um beijo. Ela não vai estar vendo, mas ela pode assistir depois. Um beijão, linda. Está em Nova York com a família linda dela. É o seguinte, a gente não pode interferir na conduta do colega. Mas e também é muito delicado do paciente chegando para o médico dizendo quais são os exames que ele deve fazer. Então, o que faz? Como é que faz? É complicado, não é? Sua pergunta me deixou numa saia. Foi pior do que trocar seu nome. Tem problema, eu acho que eu que fiz ele trocar o nome. Vamos fazer o seguinte, sabe o que você faz quando chegar num clínico geral? Pede com carinho. Fala, olha, eu estou sentindo isso. Pode ser, Vitor. Respeite também o profissional que está do outro lado, porque eu também me coloco no lugar do profissional e deve ser muito complicado. Assim, você pode levar, olha, eu tenho alguns sintomas, eu já li algumas matérias, eu assisti um programa na TV. O que você acha? O que você acha? Pode ser, agora chegar falando pro colega, eu quero a vitamina D, aí vai ser complicado. Não, mas é só uma dica, né? Que pergunta, né? Que saia justa. Mas então, ó, imagina, que isso. Então,
tem um exame específico, vamos repetir, qual é o nome do exame? 25-hidroxivitamina D. Tá, tem que fazer isso num período da vida que você sentir Sim, que está faltando principalmente quando coisa. você passa dos 30 anos, que você já começa a ter deficiência de alguns hormônios, é necessário que você tenha essa vitamina D em ordem. Entendi. E gestante, hein? Dizem que a vitamina D, assim, é mais que importante em todos os casos. Por que é? Porque a vitamina D participa da formação do organismo como um todo. Ela participa da formação dos ossos, ela participa da formação do sistema nervoso central, do intestino, da pele. Então, se a gestante tem deficiência de vitamina D, ela não vai gerar uma criança com saúde. Entendi. E para idoso, depois de uma determinada idade, eu acredito, eu não sei se isso é verdade, que a absorção ficou um pouco comprometida da vitamina D. Isso é verdade ou não é? É verdade, porque quando os órgãos envelhecem, principalmente o tubo digestivo, você tem um pouco de dificuldade. Nesses pacientes, sim, Marise. Tá. Normalmente, a maioria dos colegas concordam em pedir a vitamina D, justamente porque pensam na osteoporose, né? E principalmente quando você vai envelhecendo, você vai tendo mais chance de ter as doenças degenerativas e principalmente o câncer, né? Como ela está envolvida em tudo isso, você tem que pedir a vitamina D para essas pessoas. Aí você acaba indicando todo mundo sempre no consultório. Você todo mundo indica que chega, suplementação. Suplementação. Entendi. Suplementação. E sempre eu gosto da suplementação, a colegas que façam sobre a forma de cápsula, eu gosto sempre sublingual, porque eu garanto, se eu estou dando, sei lá, 2.000 unidades, que ele vai absorver aquelas 2.000 unidades por baixo da língua. Entendi. Nossa, gente, é tão importante falar disso, né? Muito se tem ouvido falar vitamina A, B, né? E aí vai, né? E tem a D agora, né? Que é um complemento. Na verdade, a gente precisa de todas. De todas as vitaminas. Mas tem umas que são mais importantes. Essa pauta foi só sobre a vitamina D, porque ela é uma vitamina muito importante. Sim, porque a falta dela está implicada em muitas coisas, como a gente falou ao longo do programa. Eu vi porque ela ajuda, ela agrega, né? Uma série de fatores, né? Você falou o cálcio, a proteína, ela se envolve, ela não age isoladamente no corpo, não é isso? Por exemplo, criança com deficiência de vitamina D também, além de não crescer direito, ela está envolvida também com o mecanismo do fósforo. E fósforo para a memória. Né? Então, assim, se você tem deficiência de vitamina D, também tua memória já não anda tão boa. Até você falou isso, agora mudando Acho um pouquinho. Vou tomar mais vitamina D. Vou tomar uma para ver se lembra, Só para fechar, que o trânsito de São Paulo, a gente sabe. Fala, mas o que tem a ver, né? O trânsito de São Paulo é que você fica ali no carro, tem aquele sol danado e você acha que com o vidro fechado, você, já fiz a exposição aqui do sol. Não vem a vitamina D, mesmo embaixo do vidro, isso não existe. Não, tem que ter uma exposição mais direta. Tá. O vidro, normalmente eles colocam esses filmes de proteção e ele acaba filtrando a radiação solar, mas preste atenção, você dirige com as mãos na direção. Aqui, Então o sol que passa na frente acaba absorvendo nas mãos. Você sabe que eu ficaria conversando aqui horas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Deixa eu agradecer aqui, o seu site é www.hamiltonmacedo.com.br hamiltonmacedo.com.br. Eu adorei a nossa conversa. Obrigado. Desculpa sair justa. Imagina a nossa.